Estamos examinando o livro de Isaías, hoje o capítulo de número 13. O tema trata aqui da ruína de Babilônia. Nós sabemos que na história do povo de Deus, o reino da Babilônia foi aquele que teve maior expressão. É um dos 7 reinos da história da terra, do mundo, porque foi um reinado esplendoroso, glorioso, cheio de poder, de glórias e vaidades. Sabemos que as profecias, elas falam desta Babilônia também de uma forma simbólica, comparando esta Babilônia do passado à Babilônia dos tempos do fim do mundo. Comparando esta grande humanidade, toda a sua glória, seu poder, as suas vaidades, seus gozos, àquela Babilônia do passado. Por isso é chamada de a Grande Babilônia. Este mundo corrompido e glorioso, destituído da presença de Deus, como nós estamos vendo. E tudo aquilo que foi dito relacionado com a Babilônia dos tempos passados tem uma certa importância para nós. Nós vemos, perante a eternidade das coisas, que as imagens do passado, elas também têm muito a ver com o que está a acontecer no futuro, com aquilo que vem aí pela frente, relacionado com o fim dos tempos. Queremos lembrar aos irmãos que o profeta Isaías viveu por volta do ano 720, antes de Cristo, e que o Império Babilônico, ele foi o responsável pela escravidão de Judá. Isso aconteceu por volta de 580, antes de Cristo. Por isso Isaías estava falando de um acontecimento que iria vir ainda, bem adiante do seu tempo. Como nós sabemos que Isaías foi o profeta que mais se referiu ao reino de Deus e ao seu ungido, o seu Cristo, nós precisamos estar atentos a tudo o que ele disse, porque tem a ver com o nosso tempo e com as nossas vidas. Uma vez que nós somos almas que já vivemos lá atrás, a maioria de nós constitui-se de almas que já viveram na história antiga, lá no passado. E também os inimigos do povo de Deus daquele tempo, nós percebemos aqui pelas palavras de Isaías que eles estariam nos dias atuais com outros nomes. E sabemos que o Israel dos nossos dias aqui atuais, da atualidade, o Israel da atualidade está cercado de inimigos de toda a natureza ali, né? Pelos árabes, enfim, que representam esses povos do passado. Na verdade, são originários desse passado. E os atritos que existem entre judeus e árabes, eles têm mais ou menos a imagem daquele tempo. E nós, como ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, como descendentes pela fé de Abraão, todos esses ensinamentos têm muito a ver com o que deve acontecer com a nossa história, com a história dos nossos dias, se o fim do mundo estiver mesmo se aproximando. Há um consenso entre alguns estudiosos, e parece ser um espírito que está em toda a igreja, já de que os tempos estão se levantando aí para se concluir o tal evento apocalíptico. E diante disso nós precisamos nos preparar e estudar e refletir sobre as coisas que devem passar-se. Nós estamos falando que vão passar, mas que é bem possível passarão segundo os profetas, porque eles dizem assim, as coisas que devem acontecer e acontecerão segundo aquilo que está escrito aqui. Então, a ruína da Babilônia lá do passado tem a ver com a ruína do nosso tempo, desta humanidade cheia de glória, cheia de poderes, de gozos, e uma humanidade sem Deus, uma Babilônia sem Deus. Vamos fazer aqui uma leitura introdutória, para nós vermos as passagens que se destacam. O capítulo 13 inicia dizendo assim: peso de Babilônia,
que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos, para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Então, na introdução aí do capítulo 13, nós vemos o Espírito falando de um estandarte. E esse estandarte parece também presente nos capítulos anteriores, naquela descendência de Jessé, que foi o pai de Davi. O que seria esse estandarte? Seria um chamado para que todo o povo de Deus se prepare para a grande batalha que vai acontecer no dia do juízo, nos tempos da grande tribulação. E nesse sentido, irmãos, é preciso deixar de lado, de uma vez por todas, essa concepção de que os cristãos vão sair voando aí pelo espaço, num suposto arrebatamento, o que leva a cristandade a folgar, achando que eles vão se livrar dos apertos do fim do mundo. As Escrituras não dizem nada disso. É como uma batalha. É necessário que todos os homens de Deus, sejam judeus, sejam evangélicos, sejam católicos, aqueles que anunciam o nome do Deus de Israel, que todos se preparem para uma grande batalha, porque é isso que o Espírito aqui parece dizer. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado. O que é o monte elevado? A casa do Senhor, é o Sião bíblico. O que é a casa do Senhor? É onde a palavra dele é anunciada. Onde é que a palavra dele é anunciada? Entre judeus e cristãos. É certo que os cristãos são mais barulhentos e tal, fazem um movimento de levar a palavra em muitos lugares, e nesse sentido eles têm mais galardão do que os judeus. Os judeus cuidam muito da vida deles lá e tal. Creem no Senhor, preservaram os escritos antigos e tal, mas estão cuidando mais da sua vida material do que de anunciar a palavra do Senhor em outros lugares. Nesse aspecto, há que se considerar que a igreja cristã ela tem um papel importantíssimo. E falando aqui da igreja cristã, estamos nos referindo, evidentemente, a católicos e evangélicos e protestantes. Tudo fazem parte de um mesmo espírito e de uma mesma casa. Então a palavra é anunciada em muitos lugares, dando oportunidade a que as ovelhas possam ser encontradas, para que no tempo do fim elas sejam ajuntadas, segundo os propósitos desse Deus de Israel, os propósitos que ele deixou escrito nos profetas. É bem possível que isso tudo acontecerá. Eu acredito que sim, porque o nosso Deus não é um Deus mentiroso. O que ele fala acontece. Tem sido assim ao longo da história e agora não vai deixar de ser assim. Nós cremos. Esta bandeira, esse estandarte, eu acredito, seja um chamamento, um movimento para chamar esse povo. Nós temos dito que há um espírito novo nas igrejas, em todos os lugares. Esse espírito quer falar no coração dos pregadores, dos profetas, desses dias, dos pastores, dos estudiosos, mas eles precisam abandonar as velhas concepções, as concepções que foram cunhadas na Idade Média. A teologia está bastante engessada e fora de sincronia com o tempo atual, totalmente desconectada da ciência dos homens. É necessário que se entenda as coisas do Senhor por um ponto de vista diferente, mais inteligente, mais racional. Um ponto de vista que possa juntar os povos e não espalhar. Uma ideia nova dizendo que todos os homens são filhos do Altíssimo, que todos nós somos deuses, conforme as Escrituras, e não que Deus escolheu alguém, um povo, ou uma raça para ser diferente de todas as outras, de todas as demais. Há um povo escolhido, sim, mas não com a finalidade de dizer que tem alguém lá que é mais preferido do que os demais. Há uma explicação lógica para tudo isso, e é aí que nós precisamos nos atentar para compreendermos a grandiosidade do nosso Deus, a sua bondade e a sua perfeição. Então, esse chamado, eu creio que está sendo revelado nesses dias. Essa é a bandeira, é o estandarte do Senhor
que estará entre todas as nações. Levantai a voz para eles quem? Para o meu povo, para os meus soldados. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres, para que eles entrem pelo caminho daqueles que são verdadeiramente elevados. Quem são os nobres? São as almas escolhidas, as almas que têm um pensamento de natureza superior. Irmãos, é muito estranho essa ideia de que tem uma igreja que é a única que está certa. Meio estranho isso, uma coisa esquisita, né? Achar que só tem um lugar que salva. Será que o nosso Deus não é algo um pouco maior que essa ideia, tão simplista? E os irmãos acabam se dividindo em vez de se juntarem. E uma série de facções, de instituições, denominações, aí cada um se achando aí, né, com a sua doutrina, com suas concepções, achando que estão diferenciados dos demais. Ora, nós somos todos iguais perante Deus, pecadores igualmente. O que nos faz diferentes é que Deus nos chamou para uma tarefa. É isso, irmãos. E vem treinando a nós, que somos o povo dele, a todas as almas do povo escolhido. Ele vem treinando essas almas para o desempenho de funções específicas na administração do futuro. É isso. Mas no geral somos todos iguais, perfeitamente iguais. E Deus deseja salvar todos os homens. Mas a batalha está aqui para ser realizada. Nós vamos entrar na batalha do Todo-Poderoso. A batalha contra o inimigo, o Senhor. Se há uma batalha, quem que vai lutar? Deus? Ele vai lutar, mas através de nós. Não vai descer uma leva de anjos lá dos céus aí para poder lutar por nós. Nós é que vamos ter que lutar contra o mal. Essa é a batalha do Todo-Poderoso. Parece que ele faz aqui é um chamamento. Dei ordem aos meus santificados. Quem são santificados? Os santos, os que foram separados. Somos nós, todos nós. Dei ordem para eles, chamei meus poderosos para executarem a minha ira, para executar o meu juízo, no sentido de separar aí no futuro o bem do mal, na hora das grandes mudanças. Os que exultam com a minha majestade, aqueles que reconhecem que eu sou o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aí a palavra vai se desenvolvendo, mais ou menos nesse sentido, falando desse tempo e das coisas que devem acontecer. E aqui ele se refere à Babilônia do Nabucodonosor, lá na frente, depois da escravidão de Judá, porque ele destruiu a Babilônia com a invasão dos medos, né? Chamou Ciro lá para destruir a Babilônia. Mas os acontecimentos, a gente vê que ele está falando aqui de uma possibilidade também no futuro, de ser da mesma forma, do mesmo jeito. Tanto que ele faz referências a muitas passagens que estão ligadas ao Apocalipse. Se fosse somente o reino da Babilônia lá do passado, ele não estaria falando nesse sentido, somente ele relacionando com o Apocalipse. Ele falaria só da Babilônia lá antiga, né, do Nabucodonosor. Nós vamos ver que o pensamento parece ser um pouco mais amplo. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes. Versículo 4. Sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Apocalipse fala que os reinos se ajuntarão, as nações estarão juntas contra o Senhor, para batalhar contra o Senhor. Esta imagem é referenciada nos Salmos e no Apocalipse, nas profecias relacionadas ao fim do mundo, como se as nações resolvessem se ajuntar para ir contra o Senhor nessa grande batalha. Elas não sabem, mas por trás delas está o grande inimigo de Deus, que é quem faz a grande confusão na época do juízo. Então é como uma gritaria de multidão sobre os montes, como a de muitas pessoas, muitos povos, né? O som do rebuliço de reinos e nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Então é como se ele fosse um general, né? O nosso Senhor. E aqui eu gosto sempre de trazer a imagem aqui para o Adonai, né? O Cristo, que é nosso ver é o mesmo ser. Ele é como um general à frente do seu povo na grande batalha que vai derrubar definitivamente o inimigo, para que o reino seja estabelecido. Isso é como uma guerra
Essa guerra está posta no Apocalipse. É fácil a gente ver lá a guerra do Senhor, aquele que está sobre o cavalo branco, né, que é ungido, que vai vencer, saiu para vencer. A teologia tradicional fez uma grande confusão, dizendo que o sujeito que está no cavalo branco é o Satanás. Olha só, que grande confusão. Apocalipse deixa claro que não é. Quem está no cavalo branco, tem uma coroa sobre a cabeça, saiu para vencer, é o Senhor dessa grande batalha, é o Senhor dos exércitos. É uma coisa só, irmãos. Judeus precisam deixar de achar que cristão sabe o que está dizendo. Não sabe muito bem, não. Mas a mensagem não pode ser deixada de lado. As coisas reveladas na história do Cristo, dos seus apóstolos, são coisas importantes para entendermos o conjunto dos ensinamentos. E sem as revelações do Novo Testamento, nós não podemos entender como é que o povo vai ser ajuntado. E quem são essas almas lançadas aí nas outras nações. E como o reino se estabelecerá. Apocalipse nos fala de tudo isso com detalhes. No tempo certo nós saberemos da verdade. Embora a profecia seja complexa, difícil de ser entendido, mas no tempo certo o Senhor evidentemente se revelará através de profetas, de homens santos, que darão explicações adequadas aos pontos importantes para o nosso entendimento. Vem de uma terra remota desde a extremidade do céu, versículo 5, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra, falando da Babilônia. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Aí ele entra já no período apocalíptico, falando do fim não só da Babilônia do Nabucodonosor, mas da grande Babilônia. Vem do Todo-Poderoso como assolação, como destruição. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Está falando aqui de eventos apocalípticos. Diz a palavra de Deus que no dia que o Senhor se levantar para assombrar a terra, os homens vão entrar em desespero. Isso vai acontecer de uma hora para outra. Veja que nós já estamos percebendo que há algo grave, algo sério, que está se instalando no mundo, havendo um descontrole da vida. Já estamos assustados, mas coisa pior virá. De uma hora para outra haverá um rompimento. Então haverá um desespero. Ele usa aqui a imagem da mulher de parto, né? Essa imagem é utilizada várias vezes para se referir aos eventos do fim do mundo. Ele chegará de uma hora para outra, né? A mulher está ali pesadona e tal, mas ainda não está doendo ainda a dor do parto. A hora que chega, chega de uma vez, não é mesmo? Ela tem uma contração ali forte e se instala o processo do parto que vai dar origem à criança. E essa chegada do tempo do fim é como se fosse o parto do mundo novo, o nascimento da nova humanidade. Vai nascer uma nova era para o mundo. Por isso que se assemelha a um parto. Os modelos criativos são muito semelhantes. Nós podemos utilizar os modelos para entender todas as coisas. A criação se fundamenta em modelos estáveis. Não é uma ciência infinita de coisas. É uma ciência que nós podemos compreender por imagens que Deus nos fornece. Então é semelhante a um parto. Esses rostos flamejantes, que nós vemos ele falar aqui no versículo 8, há uma passagem em Apocalipse que diz que bem no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação, os homens serão vítimas de 2 tipos de queimores. Um deles é um problema que vai acontecer no Sol, como se fosse uma tempestade solar. Ela deve afetar uma certa área da Terra e provocar muitos queimores nos homens. E outras passagens falam da contaminação que muitos homens pecadores sofrerão por irradiações provenientes de guerras, principalmente da guerra que deve surgir no Oriente Médio, espalhar-se pelo mundo, contaminando o mundo
e levando à morte uma boa parte da população do planeta. E diz a Escritura, nas palavras do Cristo, que se não houvesse uma intervenção da parte de Deus, nada ficaria vivo, tudo seria destruído. Amanhã é a desordem e a confusão que eles vão acabar arrumando. Assim, esses rostos flamejantes eram pessoas afetadas por esses queimores. Serão motivo de espanto para aqueles que estiverem vendo essas coisas acontecerem. E o Apocalipse é bem grave. Ele diz, os homens vão andar pelas ruas vagando, sofrendo e pedindo para morrer. A morte não vai levá-los, para que todos possam conhecer aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que foram os homens e mulheres que plantaram o mal na terra, que espalharam a má semente. Eles serão vistos por todos. Se lamentarão, blasfemarão contra Deus, mas a morte virá buscá-los no tempo certo. Então, é muito sério o que nós estamos falando, é grave. Isso está fundamentado nos profetas. Eis que vem o dia do Senhor, versículo 9, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Irmãos, olha, eu tenho falado aos amados que nós servimos por muito tempo o pecado. Que Cristo veio nos ajudar a sair dessa confusão. Nem por justiça porque não há justiça em nós. É estranho que alguém pense que por si mesmo pode encontrar uma forma de viver de forma justa, de modo justo, e assim merecer o reino e tal. Tudo bem, amém, mas é uma visão estreita. Claro que é muito maior. Nós estamos diante de um tempo em que nós precisamos tomar uma decisão séria de andarmos nos passos do Deus de Israel. Sermos obedientes, sujeitos ao Senhor e fazer conforme a vontade dele. Espalhando o amor à nossa volta, vivendo em amor a todas as pessoas que nós pudermos. E estudarmos os escritos sagrados, porque eles falam a nós que somos o povo de Deus, o povo escolhido. Fala a todos os homens podem se beneficiar das escrituras, todos eles podem, porque há muitos aspectos morais, espirituais, éticos. Vamos dizer éticos, pronto. Às vezes a pessoa não quer falar de moral, mas fala de ética. Aqui ensina uma conduta ética para você ter uma vida em harmonia com Deus. Os que gostam da moral, tem moral aqui, para orientar como você deve se conduzir. Para o povo de Deus, que são as almas que se sentem povo, aquelas almas que se sentem Israel, membros de Israel. Aqui está aquilo que nós devemos fazer, é a obediência. Nós temos obediência às escrituras sagradas. Deus mandou que nós fizéssemos. Deus não fez mandamento para pessoas estranhas. É claro que Deus quer salvar o mundo, se o homem andar nos mandamentos de Deus, serão salvos. Mas os mandamentos não foram feitos para eles, foram feitos para nós. Nós é que precisamos observar os mandamentos. É mandamento. Deus mandou. Eu gosto de dizer sempre do casamento, o primeiro mandamento. Está lá no Gênesis. A lei nem havia sido revelada. Tem 2 mandamentos: casamento e serviço, trabalho. Quer acertar? Faz essas 2 coisas primeiro. Casa e arruma um serviço. Deus te abençoa nos 2 mandamentos, no casamento e no serviço. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter casa, não precisa ter nada. Faz cumprir o mandamento. Eu estou falando para quem é povo, viu? Não estou falando para gente estranha. Gente estranha tem que esperar primeiro ter casa, esperar ter carro, ter viagem na Europa, não sei o que e tal, para depois casar. Isso é invencionista da modernidade. Fique à vontade. Modernidade é modernidade, não tem nada a ver com o povo de Deus. O povo de Deus tem mandamento. O mandamento é esse, casa. Vai trabalhar, Deus vai edificar a tua vida. No sentido de Deus. Tenha filhos, faça conforme Deus determinou. E tudo dá certo. Nós precisamos observar os mandamentos. Aqueles que não observar os mandamentos serão condenados. Alguém que é povo de Deus pode ser condenado? Pode. Porque eles desobedeceram Deus ao longo da história. E se desobedecer agora no fim do mundo, serão condenados. A palavra não diz para nós, não diz a nós, que é necessário nos convertermos ao Senhor
Quando ele fala do povo que seria espalhado no mundo, ele diz, vocês precisam se converter a mim. Se vocês se converterem a mim, eu vou abençoar, mas se vocês não se converterem, eu vou amaldiçoar vocês. A palavra é dirigida a quem? As pessoas lá fora do mundo? Absolutamente, ao povo de Deus. Então é muito sério. Se você que está me ouvindo e se sente povo, está mergulhado no pecado, é bom dar um jeito. Dá um jeito na tua vida, porque senão você vai ser condenado. Rostos flamejantes. E muito mais, tem mais praga aqui para frente ainda. O que é praga? Consequência da desobediência da ordem de Deus. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Ora, isso é Apocalipse, irmão. Apocalipse, Joel. Está aqui, ó. Quando é que vai ser o tempo que não vai a estrela da luz? Quando a atmosfera ficar cheia de sujeira em cima por causa de fumaça de guerra. Jesus fala sobre isso, João, o evangelista, fala sobre isso no Apocalipse. Está muito bem colocado. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Versículo 10. Visitarei sobre o mundo a maldade das pessoas, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Irmãos, olha o que nós vemos na terra hoje é só atrevimento. Atrevimento de todo mundo. Todo mundo. Liga a televisão. Atrevimento de tudo, de autoridades, de ídolos, jornalistas, pessoas que se acham. Amém. Eles se acham, que seja assim. Vamos ver se são mesmo. Pessoas atrevidas. Pessoas que não consideram o Senhor. Eu tenho visto autoridades tomar decisão para beneficiar os ímpios. Os ímpios. Pessoas que estão fazendo coisas contra a ordem de Deus. Tem consequência. Tem consequência. Sofrerão as consequências, evidentemente. Abaterei a soberba dos tiranos. O que nós temos de gente, reis, presidentes, verdadeiros tiranos no mundo. Tiranos. O Senhor vai abater o poder dessa gente. É o Senhor. Olha, não tem nada a ver com religião, não, irmão. Nada a ver com religião. As pessoas, quando falam de Senhor, pensam que é uma coisa sobrenatural. Não é, não. É natural. Natural. O Senhor tomará conta de todo aquele que fizer o mal. Sabe o que é o mal? O mal está escrito na mensagem do Criador, aqui nas Escrituras Sagradas. Ó. O mal está escrito aqui. Como você vai lidar com seus pecados é um problema teu. Como é problema meu. Eu também tenho que me virar com os meus pecados. Ou não sou pecador? Claro que eu sou um pecador. Tenho que me virar com ele, ué. Alguns pensam em se matar. Eu digo, não se mata, você não vai em lugar nenhum. Se eu pudesse me matar, tirar minha vida, sumir com os pecados, sumir comigo, ótimo. Aliás, tem sido causa de suicídio hoje nos nossos dias a pessoa ser ignorante da sua origem, do seu destino e missão. O que fazemos nesse lugar? Quem somos nós? As pessoas não sabem. Por isso tiram a sua vida. Outro se vê num aperto, numa dificuldade, vou tirar a minha vida porque eu vou sumir do aperto. Não. Lê do engano. Continuará com o seu problema do outro lado e acrescido da sua própria morte. Porque ninguém pode tirar a vida de ninguém senão Deus. Então, toma a sua cruz. Seu pecado é muito feio? E tem pecado bonito? Não tem, todo pecado é feio. Tem pecado que é maior que o outro? Não, tudo é pecado. Quem faz esses pecados aí ser maior do que os outros são moralistas religiosos que faz. Mas todos os pecados são iguais. Todos eles. A consequência é a mesma.
Tiago não diz que se você ferir um ponto da lei, você fere os demais? Ele não disse isso. Então, irmãos, se todos nós ferimos a lei de Deus pelas nossas concupiscências, nós precisamos da intercessão do Eterno, que vem por meio de Adonai, ou Jesus, se o quiser. Porque ele nos ajuda a administrar essa situação que está posta dentro de nós. Então, tome sua cruz, me segue. Essa história de que eu vou conhecer Jesus e nunca mais vou pecar, já estou livre do pecado, ele apagou minhas dívidas, agora eu sou santo, sou isso, sou aquilo. Conversa. Isso é conversa. Ele só administra a sua vida para que o pecado não produza a morte. Se você crê no Senhor, mas tome a sua cruz e segue o Senhor. É isso. É isso que nós temos que fazer, porque isso é possível. Agora, virar santo é impossível. Virar santo, virar uma pessoa que não peca, que não pensa em pecado, que não faz isso, não faz aquilo, bom, tenta. Quer tentar? Quer virar santo? Vamos, tenta. Vamos ver. Se Deus está conosco, se eu creio verdadeiramente, Ele vai administrar a minha vida para que eu não seja vítima do pecado. Isso, Ele cuida de cada um conforme a situação que cada um traz dentro de si. Não é a mesma regra para todo mundo. Deus é maravilhoso, por isso nos deu Jesus Cristo, que nos ama, independente dos nossos pecados. Por isso nós nos voltamos para Ele. Aleluia. Tudo corre bem. Senão, nós seremos desarraigados. Nós, a nossa família, descendência, aqui para não ficar nem lembrança do nome do sujeito. Isso está escrito na Escritura, sagrado. Eu gosto de explicar essas coisas, porque às vezes alguém vê, né, uma autoridade vê, nossa, tá, não sabe o que está falando. Se nós cremos nas Escrituras, elas são claras quanto a estas coisas que eu vos falo. Se nós não cremos na Escritura, não tem problema nenhum, pode seguir em paz. A morte vai te ensinar muita coisa. E ela vem. Ela vem. O dia que ela chegar, você vai lembrar da pregação que foi feita para você escutar a verdade de Deus anunciada por um homem que Deus escolheu para falar a você. No meu caso, outros estão falando em outros lugares. Há outros homens. As mesmas coisas que eu estou falando. Não é que eu seja diferente dos outros pregadores, não. O pregador serve para te mostrar Deus. Porque você é uma alma eterna. Então nós precisamos explicar bem aqui para não dizer que nós temos preconceito e tal. Não é isso, não. Mas nós todos somos responsáveis pelo bem e pelo mal que nós fazemos. E se ainda vivemos em pecado, andemos com o Senhor, para que Ele nos ajude a sair dessa grande confusão. Só Ele pode fazer. Tá bem? No versículo 12, ele diz que vai transformar o homem num bem precioso. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então, nós passaremos por muitas provas, como se fôssemos aperfeiçoados nessas experiências que deveremos viver nos tempos vindouros. Estejamos prontos para isso. Por isso farei estremecer os céus. Olha só a coisa apocalíptica. Versículo 13. E a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Eu sempre gosto de destacar essa palavra, ardente. Isso é fogo. Eles não disseram que o mundo ia acabar em fogo? Pois vai. Então não vai ter fim. Mas se o Senhor não intercedesse, queimaria tudo. Por várias razões, que não cabe aqui a gente abordar. A sua ardente ira. A terra se moverá do seu lugar. Fala-se no Apocalipse que haverá um terremoto no mundo inteiro. Uma coisa que, cientificamente, não é possível, porque os terremotos são provocados por movimentações de placas tectônicas, grandes placas que estão na superfície da Terra, que se movimentam. Em cima delas estão os continentes. E elas são de pedra, vamos dizer assim, rocha. Elas se movimentam e às vezes elas batem uma na outra e tal, se esfregam uma na outra
provoca o terremoto naquela região. Apocalipse fala de um terremoto no mundo inteiro. Como é que isso pode acontecer? A explicação é só uma: o impacto de uma pedra no mar, que deve bater no fundo do oceano e provocar uma onda sísmica em todo o planeta. E a Terra moverá do seu lugar. Hoje o terremoto, se for muito forte, ele move a Terra do lugar. Pouquinho. Vamos pensar o que será com o impacto de uma pedra. Porque isso está previsto já desde Daniel até o Apocalipse. E os homens estão desconfiados que isso vai acontecer. Tem feito uns filmes aí sobre isso, né? Os irmãos já devem ter assistido os filmes. Para encerrar o ciclo do fim dos tempos. Tá bem? Isso vai fazer um estrago grande nas cidades costeiras. Vai levar muita gente embora também nesse evento apocalíptico. É só dessa forma que pode haver um terremoto no mundo inteiro, não pode haver de outra maneira. É um impacto, um tremor que deve destruir muitas cidades. E, evidentemente, será um tempo muito complicado para todos nós. Bem? Cada um será como uma corça que foge, falando do desespero das pessoas. Versículo 14. E como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Dizendo aqui dessa loucura, né, que hoje o mundo dissemina por aí, das pessoas saírem das suas casas, dos seus lugares, para viajar para outros países, para viver, para ganhar dinheiro, enfim, para tantas coisas. Isso é uma coisa que contraria a própria ordem de Deus. Cada ser é colocado num lugar para desempenhar ali uma tarefa, uma missão. E por influência do sistema dos homens, as pessoas acabam se perdendo e saindo para os lugares remotos. E isso é uma coisa tão grave que Deus cita essa passagem aqui, dizendo que a pessoa vai voltar correndo para sua terra, vai abandonar o que ela está fazendo lá e vai entender finalmente que lá não é o lugar dela, diante de toda essa destruição que vem sobre a terra. Todo aquele que for achado será traspassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada, mostrando que o juízo virá sobre todos, inclusive sobre nós que somos o povo de Deus. Aliás, começará pela casa do Senhor o juízo, viu? Não sei o que vai acontecer, mas eu suspeito. Não deve ser coisa boa, não. Se o juízo vai começar pela casa do Senhor, é claro que o Senhor vai mostrar quem é de Deus, e quem é profeta e quem é falso profeta. E quem são os falsos religiosos. Deus vai mostrar isso para todo mundo. Para todo mundo. Tem muita gente por aí que diz que está com Deus, mas tem interesse, né, financeiro. Hoje tem muitas casas por aí abertas que são verdadeiros negócios. Deus vai mostrar onde é que ele está e aonde que está o inimigo, vestindo a roupa do Senhor, sentado na cadeira de Moisés. Vai mostrar. O juízo virá primeiro sobre a casa de Deus, começará por lá. A partir do verso 16 aqui, ele fala da violência que vai haver nesse tempo, e que eu acredito tenha acontecido na Babilônia. As crianças das famílias serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, as suas mulheres serão violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, e no caso da Babilônia antiga, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Isso significa que não vai ter nada que você possa fazer que vai impedir o mal de entrar na tua casa, ou as pessoas que estiverem dominadas pelo inimigo. Elas poderão entrar na tua casa se ela não estiver protegida pelo Cordeiro. Lembra lá do episódio de Moisés, quando ele mandou passar o sangue na porta da casa dos hebreus, para que o anjo da morte não entrasse lá e destruísse? Pois quem não tiver o Cordeiro no coração, o Adonai, o nosso Senhor, para protegê-lo nesse tempo, sofrerão violência de toda a ordem, de todo tipo. Porque haverá um descontrole no mundo, um descontrole das massas, do comportamento provocado pelo mal. É algo gravíssimo, irmãos, que está diante de nós. Pode acontecer nessa geração, é provável que aconteça nessa geração. É preocupante o estado atual da humanidade. Piora a cada ano, cada mês piora. Só vemos loucuras sendo publicadas nos meios de comunicação. Loucuras sem fim. Coisas que contrariam
a ordem de Deus. Não vai bem. Isso chama-se apostasia. Apostasia é vida sem Deus, é sem considerar a existência de Deus. E as pessoas acham isso bonito, porque sai por aí fazendo o que quer. Acha que isso é produto da liberdade, das conquistas da modernidade. Pois é, conquista da modernidade. Vida sem Deus. Acha mesmo que viver sem considerar o Criador do universo é vida moderna? É vida superior? É claro que não, irmão. É claro que não. É sinal de atraso. É sinal de volta ao passado. Porque houve um tempo que o homem vivia sem Deus. Não conhecia Deus. Até que Deus foi revelado. E depois de Deus ter sido revelado, houve um grande progresso na humanidade. Basta pegar os livros de história para ver quem foi que construiu o mundo. Basta pegar o livro de história. Agora resolver, em nome da liberdade, e de atender as minorias, inverter todas as coisas. Nós vivemos um tempo esquisito, não é mesmo, irmãos? Uma democracia onde não vale a vontade da maioria, da minoria. É uma coisa estranha, mas diz que é isso, modernidade, diz que é justo. Então, que seja assim, diz o Senhor. Mas o Senhor vai se levantar para assombrar o mundo. E aqueles que pensam que são e não são. Os arcos despedaçarão os jovens, não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão os filhos, e a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, que era aquela Babilônia daquele tempo, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. O que aconteceu na Sodoma e Gomorra? Fogo em cima de Sodoma e Gomorra. Não foi, irmão? Não veio a ardente ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra? O que o pessoal estava fazendo em Sodoma e Gomorra lá? Hã? Sabe o que é? Pega a história. Sabe o que significa Sodoma e Gomorra? Pega os livros. A ardente ira de Deus veio sobre aquele lugar. Destruiu todo mundo. A ardente ira de Deus vai voltar. É bom a gente dar um jeito de seguir o caminho do Senhor. Olha, irmãos, algumas pessoas com seus dramas pessoais, e nós os temos, de toda a natureza, às vezes me procuram dizer, olha, o que eu faço para me livrar das minhas condutas infelizes? Sinceramente, irmãos, eu não sei a fórmula. Gostaria muito de dizer à pessoa, faz tal coisa que você vai ficar livre disso. Mas eu não sei a fórmula. Mas eu peço, olha, não se afaste de Deus. Se você não consegue ainda se livrar dos seus pecados, não se afasta de Deus. Fique junto de Deus. Vai à comunidade, escuta a palavra de Deus. Não vai nesses lugares onde as pessoas ficam condenando os outros como se fossem párias da sociedade, né? Tem lugar que você vai, se sente até mal. Parece que está ali um bando de santos, de seres perfeitos, falando ali na palavra de Deus, e o resto é tudo condenado, vai tudo para o inferno. Isso é tudo conversa. Irmãos, isso não é verdade. Não é segundo o Deus de Israel, segundo a misericórdia do Criador. Então, os pecadores, pessoas que têm condutas graves em termos morais, somos isso mesmo, irmãos. Nós somos o que somos. Mas nós precisamos ficar perto de Deus, porque a única chance que nós temos é Ele nos salvar. Não temos outra chance. Qual a outra chance que nós temos? Você sabe alguma reza brava para poder mudar a minha vida? Eu deixar de cometer pecados? Me manda então a reza brava. Você conhece aí alguma mandinga que você possa fazer para afastar de mim os demônios e tal? Manda para mim. Não tem nenhuma, irmãos. Não existe fundamentação nas Escrituras Sagradas sobre essas coisas. Embora um ou outro procedimento possa aí às vezes nos aliviar uma pressão ou outra, mas é só uma coisa passageira. O mal continua diante de nós. Dentro de nós, o que é pior. Então, olha, se você não conseguiu ainda se livrar do mal que está com você, não se afaste de Deus. Não se afasta, fica com Deus. Fica com os pecados mesmo, mas fica perto de Deus, porque tem uma chance dele, olhando pela sua sinceridade, ele te ajudar, te salvar, te livrar, te libertar. Não sei como, mas tem essa chance. Agora, se você for embora, se você se sentir excluído da casa do Senhor, porque você é um pecador,
Olha, irmão, fica difícil, sinceramente, viu? Sinceramente. Infelizmente, algumas instituições chamadas igrejas, nem todas, mas algumas fazem isso. Tratam os pecadores como se fossem pessoas vis. Tem uma ceia lá, não pode entrar porque o sujeito é separado conjugalmente. Você é separado, não pode entrar na ceia. Quer dizer, a ceia da igreja serve para quê, então? Só para santinhos, só para pessoas puras? Hipocrisia, irmãos. Certamente condenariam Jesus por andar com as prostitutas, com os perdidos da vida, com os ladrões, com os desonestos. Jesus veio para esse povo. Ele disse, eu vim para os enfermos, não para os sãos. Então nós precisamos entender que a casa do Senhor é uma casa de pecadores. Agora, Deus quer que a gente saia do pecado. Que jeito? Ele vai dar um jeito. Mas não se afaste de Deus. Fique na casa do Senhor, vai administrando a sua vida. Até a gente ver o que vai acontecer. Vai acontecer coisas e coisas. Vão acontecer muitas coisas maravilhosas na vida de todos nós. Sobre o pecado, isso tudo é muito relativo, irmãos. Muito relativo. A gente precisa ter muito cuidado. Dá para a gente ficar falando horas sobre isso, com certeza. O pecado depende muito de circunstância. Não tem essa coisa, eu não faço. Você não faz porque a circunstância não se formou. Mas se formar, você faz. A não ser que tenhamos Deus, o Senhor, que nos freia, que não permite que a circunstância se forme. Daí ficamos livres, mas não porque somos, porque Ele está conosco e nos protege e nos guarda. Do versículo 20 ao 22, para concluir o capítulo, ele fala aqui da queda da Babilônia, esse mundo de glórias, né, que nós temos aqui hoje, que no passado foi a figura daquela Babilônia lá do Nabucodonosor. Ele diz que quando for destruído esse mundo de glórias, ele será um lugar nunca mais habitado, nunca mais vai acontecer algo semelhante. Por isso, aqui a narrativa profética, ela tem toda uma linguagem especial, diz assim, nunca mais será habitada esta Babilônia, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. As feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, os sátiros, pularão de um lado para o outro, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Nós vamos ver na próxima semana, o Isaías capítulo 14, que é o livramento de Israel, que é do seu povo. Aqui ele entra falando sobre a situação de Israel, o ajuntamento do povo, e ele fala que começa com profecias sobre os inimigos de Deus, que eram aqueles povos antigos, que eu acredito que estão ali mesmo nos nossos dias, em volta de Israel, do Israel físico, como se fossem descendentes daquelas gerações passadas dos inimigos. Então as profecias também têm a ver com esses povos que serão, evidentemente, derrubados por Deus na grande batalha que vai acontecer. Envolvendo Israel, está previsto nas profecias um tempo de guerra para Israel de 3 anos e meio. Depois disso, o reino será estabelecido. Então vai ser um tempo bastante complicado para todos nós, porque a guerra no Oriente Médio provoca instabilidade em todo o planeta, devido à dependência de petróleo e de tantas outras coisas relacionadas com o atual sistema de vida que nós temos na Terra. Voltaremos, pois, a falar do tema ainda sobre esse tempo de mudanças que deve acontecer nos próximos anos. Que a paz do Filho de Deus permaneça com todos nós e sejamos guardados e possamos compreender todas essas coisas com a gravidade que lhe é devida. O Senhor nos guarde no seu grande amor e misericórdia. Amém.